Azevedo. Mas são duas letrinhas aí que fizeram algumas situações que deixam em casa. Olá, tudo bem, pessoal? Como estão? Estamos novamente aqui no canal do YouTube do Sind Bancários. Eu sou Adriane Azevedo e, como sempre, conto algumas curiosidades, falo sobre a história do teatro, dou alguns exercícios e hoje eu vou contar algumas passagens engraçadas que acontecem com a gente quando a gente está em turnê, que é quando a gente sai com um espetáculo para viajar. E normalmente essas questões engraçadas acontecem aí em cidades do interior, aqui do Rio Grande do Sul. A gente encontra muitos personagens, a gente também tem muitas questões engraçadas que acontecem no meio do espetáculo. Aquela coisa de... o ator... O palco era para baixo e no meio do espetáculo ele teve que pular do palco. A cortina de fundo era muito móvel e um ator passou, puxou a cortina e o outro ator estava se trocando atrás. São coisas que acontecem com a gente quando a gente está viajando e a gente tem que encarar palcos diferentes a cada cidade. Nos anos 80, eu vou falar um pouquinho agora, até nessa sequência de aulas, vou falar um pouquinho da minha trajetória, tentar falar com os diretores que marcaram a minha trajetória teatral. Mas lá nos anos 80, a gente tinha muito isso, a gente pegava o espetáculo e fazia turnês. O DACSEC, que era na época o departamento, não é, artístico da Secretaria de Estado da Cultura, era um departamento da Secretaria de Estado da Cultura, que recém havia sido constituída. Por muitos anos nós não tivemos Secretaria de Cultura. A Secretaria da Cultura era junto com a Educação. Era a Secretaria de Educação e Cultura. Então, dentro da Secretaria de Educação, existia um departamento que era de cultura, não é? E então, essa junção às vezes até era interessante. Por quê? Porque nós viajávamos pelas delegacias de educação do estado do Rio Grande do Sul. Então ia lá fazer a delegacia de Santa Rosa, a delegacia de Juí, a delegacia de Pelotas. E então a gente fazia a cidade sede e todas as cidades em volta. Eu não sei bem qual era o nome, mas a gente chamava DACSEC. Era o departamento que cuidava da cultura dentro da Secretaria de Educação. Depois nós tivemos, então, por muitos anos a Secretaria de Cultura do Estado e depois também tivemos a do município. Hoje em dia algumas novamente se juntaram, não é? Hoje em dia a cultura do Estado também está junta com, acho que, turismo. A Secretaria de Cultura do município se mantém. Mas então eu vou contar algumas curiosidades, algumas cenas engraçadas que aconteceram com a gente quando a gente viajava nessas turnês pelo estado. A primeira história que eu vou contar para vocês aconteceu numa cidade de descendência alemã, e uma cidade muito querida aqui no Rio Grande do Sul. As cidades de descendência alemã são ótimas, são extremamente voltadas para a cultura. E então a gente estava fazendo uma série de espetáculos nesta cidade de descendência alemã, e os espetáculos aconteciam num salão paroquial, que é o normal, assim, no interior. Muitas vezes não tem um teatro, nas cidades pequenas principalmente. Então o que a gente utilizava? A gente utilizava o cinema da cidade, que na frente tinha um palquinho. A gente utilizava o salão paroquial da cidade, a gente utilizava o clube.
a gente utilizava vários lugares que não eram teatro, mas que poderiam servir como teatro. Então, nessa cidade de descendência alemã, nós estávamos utilizando o salão paroquial. E o salão paroquial era assim, tinha um palco lá na ponta, não é? Lá no fundo do salão paroquial, o palco. Aqui o salão, porque também se faziam festas, churrascos, galetos, tudo que a paróquia precisava. Então, nesse salão enorme, quando tinha teatro, colocavam as cadeiras. Tinha 4 banheiros, 2 banheiros bem ao lado do palco, não é? Porém, com entrada pelo salão, e 2 banheiros lá no fundo. Então, nós fazendo, eu e uma amiga minha, que era produtora também, nós fazíamos uma curadoria para essa cidade, então a gente indicava os espetáculos e também produzia, ou seja, a gente ia lá, pegava o grupo com uma van, trazia o cenário, trazia o grupo, montava, ajudava toda a montagem que eles precisavam, precisa disso, precisa daquilo, a gente ajudava. Só que nesse salão paroquial tinha um bar, claro, a Copa. E as pessoas, claro, todo dia bebem ali, tardezinha, enchia de gente beber, e nós tínhamos uma dificuldade qual era? De dizer para as pessoas que estavam no bar que quando começava o espetáculo elas não poderiam mais beber, porque afinal de contas não podia mais conversar, tinha que fazer silêncio, tinha o espetáculo, as pessoas tinham vindo assistir, cabia mais de 200 pessoas no tal do salão paroquial. E nós estávamos fazendo um espetáculo de Nelson, trouxemos um espetáculo de Nelson Rodrigues, e esse espetáculo, ele tinha silêncios, ele tinha, como todo Nelson Rodrigues, ele tinha partes cômicas e partes bem pesadas. E eu era produtora responsável, não é? No momento, fui lá um pouco antes de abrir para o público, falei com o dono do bar, como eu sempre fazia, e disse, olha, agora não pode mais beber, tem que parar de vender bebida, mandar o pessoal... Tinha um outro espaço, assim, que o pessoal podia ir mais lá para fora e ficar ali na rua. Eu disse, manda o pessoal ali e tal, para não mandar embora os clientes, não é? A peça durava 1 hora, depois de 1 hora eles podiam voltar a beber. Só que tinha um alemão, bem alemão, assim, enorme, vermelho, e o dono do bar disse pra mim, tudo bem, só que esse ali, eu não vou ter como mandar ele embora, porque ele tá sempre aqui todos os dias. Eu já conversei com ele vai ficar bem quietinho, então, mas ele vai ficar aqui no balcão, tomando a cervejinha dele. Daí eu ainda disse, olha, o senhor explique bem para ele que não dá para usar os 2 banheiros da frente do palco. Porque o que a gente fazia? A gente interditava os 2 banheiros do lado do palco. Por quê? Primeiro porque um deles servia de camarim. Tinha uma passagenzinha do palco para aquele banheiro, então o pessoal deixava as coisas ali. E também porque se ouvia o barulho da descarga, o barulho da pessoa, da torneira. Então eu peguei e passei uma fita amarela e preta ali naqueles 2 banheiros. E disse para todo mundo que, né, quem perguntava, eu dizia, o banheiro é aqueles lá do fundo. Só, mas o banheiro tem interditado. O banheiro é lá no fundo. E aí, eu tô no meio do espetáculo. Tô lá, olhando bem de fundo o público, ver quem é que não tira foto com flash, essas coisas assim, né? E, de repente, eu ouço uma descarga. No meio de uma cena bem silenciosa. Quando eu vejo, o alemão tá saindo, arrancando as tiras, assim, do meio do banheiro interditado e saindo de lá, meio que se arrumando. Eu saí correndo, dei a volta toda no salão. Cheguei perto dele e disse, mas moço, o que o senhor tá fazendo? Falando baixinho, né? O que o senhor tá fazendo? Eu lhe expliquei, não pode usar esses banheiros, é silêncio, o espetáculo tá rolando e o senhor entra, me puxa a descarga e ainda me tira as fitas que eu tinha interditado. Como é que o senhor pode fazer isso? Eu furiosa, né? Aí o alemão olhou pra mim bem sério, com uma cara contrita e disse assim, eu errei! Eu errei! Daí quando ele falou isso, eu errei. Eu me deu uma vontade de rir, que eu não podia mais nem xingar o homem. E eu só olhei pra ele e disse assim, pois o senhor não me ere de novo, por favor. A outra história que eu tenho pra contar pra vocês é, então, numa cidade já, daí lá da Zona Sul, nossas cidades bem gaúchas, pelo duro, uma cidade bem gaudéria. E nós estávamos com uma turnê de um espetáculo alusivo à Revolução Farroupilha. Então eram essas, né, as cidades
Farroupilhas e tal, e nós faríamos 3 cidades assim em seguida, então, para a gente não cansar muito, a gente foi de motorhome, o grupo. Então, o motorista dirigia, a gente podia dormir durante a noite. E isso foi bem interessante para nós. Então, ao chegar na cidade, o que que acontece? Você falar com a pessoa responsável, saber como é que a gente vai fazer. As cidades normalmente nos dão alimentação, a estadia. Então, por qual é o hotel que a gente vai ficar, qual é o restaurante que a gente vai comer e tal. E nesta cidade, nós então fomos conversar com as pessoas responsáveis, olhar o teatro, que era né, esse aí tinha um pequeno teatro mesmo, tem um centro de cultura com um pequeno teatro, maravilha, que a gente gosta muito sempre quando tem na cidade, que a gente pode então trabalhar num local adequado. Aí a gente foi olhar o local e tal, bah, maravilha, vamos montar tal hora, isso de manhã, então vamos montar ali a partir das 2 da tarde, agora a gente almoça, depois a gente monta. E aí a gente monta toda a tarde e apresenta à noite, ou à tardezinha, ou no outro dia. É sempre assim, a gente nas turnês tem que fazer tudo rápido. Pensar rápido, não tem que sair daqui, sai por aonde? Tem que entrar pela plateia, não tem como entrar, então dá volta por aqui. É um exercício sempre de raciocínios rápidos e adaptações rápidas quando a gente faz esse tipo de turnê. E aí, eu, como produtora que era, também era atriz do espetáculo, então, como produtora que era, eu questionei as professoras que estavam tudo em frente ao Centro Cultural, tudo bem bonitas, bem arrumadas, bem para nos receber, não é? E nós já meio assim, no meio de uma viagem e tal, a gente é simples e tal, mas sempre, né, tentando, eu como produtora, fazer uma frente e tal. Aí eu olhei para as professoras e perguntei para elas disseram, nós vamos almoçar ali no clube e tal. Daí eu quis perguntar para ela, porque como nós estávamos com motorhome, é um veículo grande para andar dentro da cidade, se é um lugar, né? Eu quis perguntar para ela se era longe para a gente ir a pé, se eu deveria pegar o motorhome, como é que a gente fazia, porque eu ainda ia no hotel pegar o resto do elenco e tal. Daí eu perguntei para ela assim, o almoço onde é que é? Ela disse, é ali no clube tal. Daí eu disse, como é que a gente vai? Né, pensando assim, como é que a gente vai? É perto, é longe? Daí ela olhou pra mim e disse assim, e a gente vai assim mesmo como a gente tá, bem simplesinho. Tu pode ir assim, de calça de brim, tá tranquilo, não tem problema. Quer dizer, ela achou que eu estava perguntando como é que eu iria vestida. Não é que é uma coisa que normalmente a gente não se importa muito, mas que a gente sabe que algumas cidades isso importa bastante. Então, ela disse que eu fosse assim, desse jeito, bem simplesinha, e não me respondeu se era para mim ir a pé ou ir de motorhome. Mas eu entendi que o lugar era perto, então que a gente ia a pé. Mas só que as outras poucas pessoas do elenco que foram comigo para olhar o local, a gente não podia nem se olhar, porque se a gente olhasse, a gente ia morrer de rir, porque obviamente a gente não estava preocupado com o jeito que a gente ia vestido. Mas são curiosidades do interior. E mais uma que eu vou contar para vocês, então. Uma curiosidade que nos aconteceu uma vez numa cidade, aí, uma cidade bem no meio do nosso querido Rio Grande do Sul. Nós iríamos fazer um espetáculo e houve um problema, um luto numa escola que era uma escola de freiras, que iria preencher todo o local, que era também um teatrinho pequeno, maravilhoso, assim, daqueles mais antiguinhos. Então, essa escola de freiras com o seu público, que era uma escola grande da cidade e tal, que atingia gente de tudo que é bairro, então eles já tinham mais ou menos reservado, esses 300 lugares são para nós. Só que houve um fato, faleceu uma irmã importante, uma freira importante, uma madre superiora lá importante, e eles tiveram que declarar luto e disseram que não ia ter aula, então que eles achavam que não ia ter, né, espetáculo, não ia ter aula, não. Nos comunicaram isso pela manhã, e aí uma das pessoas que estava nos recebendo disse, bom, então, já que não vai ter espetáculo de tarde, quem sabe a gente fazer um almoço, vou fazer um carreteiro para vocês não saírem aqui com uma má impressão da cidade.
e fez um carreteiro maravilhoso, cheio de salada, cheio de coisa, um carreteiro de charque, aqueles fortes assim, e ainda tinha um garrafão de vinho, e nós, bom, não vai ter espetáculo, vamos tomar um pouquinho de vinho, tomamos um pouco de vinho e tal, comemos bastante, com a barriga assim bem estufada, bem cheio, e um pouquinho de vinho já, não é? Aí quando a gente tinha terminado mais ou menos o almoço, lá pela 1h30, 2 horas, veio uma pessoa da cidade correndo, assim, olha, tá lotado de criança na frente do teatro. Eles não querem saber se tem luto, se não tem, eles querem um espetáculo. E vocês vão ter que fazer. Nós por aqui de carreteiro, já com um pouquinho de vinho, ainda bem que não tomamos muito, mas tomamos um pouquinho. Então, vocês imaginam como é que foi esse espetáculo. Era um espetáculo infantil, em que a gente, claro, graças a Deus, né, não era um espetáculo assim, tragédia, então a gente podia se rir um pouco, né, se divertir, mas vocês imaginem as marcas, né, que a gente faz com teatro infantil. Normalmente a gente se mexe muito, a gente faz uma marcação física bem pesada, e nós aqui de carreteiro e ainda com um pouquinho de vinho. Então, realmente foi um espetáculo muito interessante, em que a gente ria muitas vezes e que as marcas saíram meio tortas. Mas a gente também tem muita coisa bonita, muitas alegrias, muitas emoções. Eu nunca vou me esquecer de um menininho que a gente conheceu, que a gente fez muitos anos a história do Flix, do Ziraldo, que era um boneco. Mostrei aqui pra vocês. Pra quem não conhece ele, é só procurar aula 2 de teatro de bonecos. Vai conhecer o Flix, que ele é um boneco assim, triste. Não é triste, mas ele tem um olhar assim, carente. Por quê? Porque Flix é uma cor que não tem lugar. Ele procura um lugar e não encontra. Então, por isso ele é um boneco um pouco carente. E uma vez nós, fazendo um espetáculo, na primeira fila, assim, não sei por que, sentou uma senhora com seu filhinho, e do lado ficou uma cadeira vazia. E o Flix sempre dizia no espetáculo gravado, né, não existe nenhum lugar no mundo que seja Flix. E o menininho, toda vez que dava essa fala, ele mostrava a cadeirinha vazia do lado dele e dizia: aqui tem lugar, Flix, aqui tem lugar. Assim, uma coisa super querida também, e emocionante da gente ver como as crianças acreditam bastante na encenação, não é? Então, espero que vocês tenham gostado. Tenho muitas histórias dessas, mas escolhi algumas assim bem diferentes. Não é a do Eu Erei, que é clássica, assim, não é? Que eu, depois do Eu Erei, eu não pude mais dizer nada, eu só ria, tinha que rir internamente, porque eu não podia nem brigar com o pobre do alemão. A história ali do como é que eu, como é que eu vou, não é? Vai assim como tu tá, bem simplesinha mesmo. Ainda me chamou de simplesinha, assim, né? Que é uma coisa que eu sou mesmo, eu sou uma pessoa bem simples para me vestir, ela tinha toda a razão. E depois, então, o nosso famoso carreteiro com vinho, fazendo espetáculo com carreteiro até aqui. E por fim, a história dessa criança tão querida que mostravam a cadeirinha vazia para que o Flix pudesse sentar do lado dele, e não é ele querendo ser amigo do Flix querido. No final ele deu um baita abraço no boneco, assim, porque as crianças se agarravam no boneco e não queriam soltar, tanto que a gente até fez uns mini bonequinhos para que elas saíssem sem ficar tão tristes, né, porque queriam levar o Flix para casa. Eu tenho muitas dessas histórias, recordações maravilhosas e engraçadas, algumas até um pouco mais, assim, uma peripécia um pouco mais pesada muitas vezes, não é? De uma vez já capotamos com a Kombi que a gente ia fazendo o turnê, mas graças a Deus ninguém se machucou, mas é uma outra história que eu ainda vou contar para vocês. No mais, eu espero que vocês estejam se cuidando. Vocês viram, nós estamos realmente numa segunda onda. Então se cuidem, coloquem a máscara, lavem as mãos, e não esqueçam de tirar os sapatos quando entrar em casa, lavar as compras, fazer todas esses
protocolos de segurança contra a Covid-19, que continua fazendo vítimas. Desejo a vocês uma excelente semana. Vamos pensar positivo que logo nós teremos a vacina e poderemos voltar às nossas aulas presenciais. Fiquem bem, um beijo grande, boa semana.